Quiche. Ela pode ser de qualquer coisa, né? O legal é que o recheio fica por conta da criatividade. E hoje o nosso recheio vai ser de talos e cascas. E normalmente a massa feita de farinha vai ser feita de batata doce. A gente vai começar tudo cozinhando a batata doce sem casca. As cascas a gente vai utilizar no recheio. Tem um segredo na hora de cozinhar a batata doce. Esse segredo está no tempo e na quantidade de água. Você não pode colocar muita água para que não haja perda dos nutrientes. Dê uns 10 minutos, espeta, vê se está macia e confia. Está no ponto ideal. Agora a gente vai começar a mistura da massa. Agora nós vamos misturar a batata doce amassada. Vamos adicionar fubá, manteiga, ovo, sal e pimenta. A gente deixou a nossa massa descansando na geladeira por 2 horas. Agora a gente vai abrir ela aqui na forma. Enquanto o Luiz está terminando de abrir a massa, é importante pré-aquecer o forno. Agora são 15 minutos no forno. Depois a gente só precisa deixar esfriar para colocar o recheio e colocar no forno de novo. Hoje nós pensamos em servir a quiche com uma saladinha e vai nos dar a chance de fazer um recheio com aproveitamento integral dos alimentos. Casca de batata doce, folhas e talos. A gente vai utilizar tudo no nosso recheio, inclusive os talos do acompanhamento. Aqui a gente tem agrião, rúcula e espinafre, mas você pode ficar à vontade para criar. Agora a gente vai começar a fazer o nosso refogado. Cebola, o alho, agora as cascas de batata doce, os talos, sal e pimenta. O nosso refogado entra com uma base de ovos, creme de leite e parmesão. Agora eu vou acrescentar o nosso refogado aqui no creme e a gente vai rechear a nossa quiche. A massa já está fria e a gente vai colocar o recheio e levar mais uma vez ao forno. Enquanto isso, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a batata doce. Olha a batata doce! De dentro da terra, no conforto de Pachamama, estava a batata doce, originária dos povos indígenas dos Andes, na América do Sul e Central. O boom das dietas fitness e a busca por uma alimentação mais saudável colocou a batata doce no centro das atenções, porque regula o apetite e ajuda a liberar o açúcar no sangue de forma mais lenta, dando mais energia nos treinos de esporte e academia. Também rica em magnésio, importante mineral na contração muscular e osteoporose. São tantos os benefícios da batata doce, cheia de micronutrientes, vitaminas e fibras, e ainda é uma opção mais saudável de carboidrato, podendo substituir arroz ou macarrão. A nossa quiche de talos com massa de batata doce será servida com folhas. Convidamos a Maria Fernanda, que é nutricionista e nossa parceira, para experimentar o prato de hoje e bater um papo sobre como a alimentação pode se tornar mais saudável e eficiente. Então, Maria Fernanda, muito obrigada por sua presença. Hoje trouxemos algo inovador e muito delicioso, que é um quiche de talos e uma massa de batata doce. Antes da gente comer, eu quero que você coma e diga pra gente se você descobre o que tem dentro do recheio. Você sabe que é de talos, mas a gente ainda não contou tudo pra você. Bom, eu já aprendi que não tem queijo. Na verdade, tem um pouquinho de parmesão. Ah, tem? Um pouquinho de queijo. Ah, eu sinto mais um sabor adocicado Sim. do que o salgado e o queijo. Essa é a ideia também é fazer uma quiche equilibrada. E tá bem leve mesmo, tá muito Sim, gostosa. sim. Fala um pouquinho da batata doce, que se tornou uma queridinha do mundo fit e as pessoas utilizam em muitas receitas. Quando você compara a batata doce com a batata comum ela tem um índice glicêmico muito grande, né? Quanto mais rápido, né, o açúcar entra no sangue, mais rápido a gente sente fome de novo. Então, como a batata doce ela tem mais fibra, esse índice glicêmico ele é um pouco menor, ele é bem mais baixo do que o da batata comum, né? Então, as pessoas elas demoram um pouco para sentir fome depois, né? Além da própria fibra dar essa sensação de saciedade também. Mas, na verdade, ela é um tubérculo igual a outra batata, então a gente tem que comer na mesma quantidade, né? Não é assim, porque é mais saudável eu posso comer quanto eu quero. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Falamos um pouquinho da batata doce, dos nutrientes, e sabemos que a obesidade hoje é um problema mundial.
Me fala um pouquinho a relação da obesidade com a desnutrição. A gente enfrenta o que a gente chama de dupla carga da malnutrição. O que é? Ao mesmo tempo que a gente tem uma população com excesso de peso e obesidade, por outro lado a gente tem uma população também deficiente de micronutrientes, né? Que são as vitaminas e os minerais. Por quê? Porque comer muito, comer em excesso, não quer dizer que a gente está ingerindo todos aqueles nutrientes que a gente precisa, porque a gente não tem uma alimentação equilibrada. O Brasil, há uns anos atrás, ele tinha conseguido melhorar esses índices de desnutrição, mas por conta da crise nos últimos anos, né, que vem aumentado o número de pessoas com fome, né, e a fome está totalmente relacionada à desnutrição, à deficiência de micronutrientes, né. Uma criança com excesso de peso, com obesidade, ou um adulto, não quer dizer que ele esteja bem nutrida. E por isso que a gente chama também de fome oculta. Porque o que acontece? Essa deficiência de micronutrientes, ela é imperceptível. Né? Isso vai vir ao longo da vida, ao passar dos anos, né? Onde aí sim você vai começar a ter impactos na sua saúde, né? Não só físicos, mas cognitivos. Fala pra gente um pouquinho, assim, qual um alimento essencial para a alimentação da criança, do adulto, do idoso, ou até mesmo para quem quer fazer exercícios físicos, ganhar massa muscular, tem alimentos específicos? Todos os alimentos, eles devem fazer parte de uma alimentação equilibrada, eles fazem parte, né? Então, a gente tem, pensando no que é o básico, né? Os alimentos que a gente tem que consumir em maior quantidade, porque é o que leva mais energia pra gente, que é justamente os tubérculos, né? Os cereais integrais. Depois vem as frutas, as verduras, os legumes, que a gente também tem que consumir em uma quantidade significativa. Depois vem as carnes, as leguminosas, né? Os alimentos lácteos. Mas isso a gente consegue equilibrar bem, levando todos os alimentos pra mesa, né? O segredo é sempre o equilíbrio e a variedade. Então, eu acho que isso é muito importante, as pessoas terem essa consciência, procurar ajuda, sim, né, de como fazer a dieta do jeito correto. Sim, a gente hoje enfrenta muito essa questão dos mitos e verdades, né? Quando você for fazer uma dieta, é importante ter uma orientação e buscar informação mesmo para justamente prevenir carências nutricionais. Sim, é engraçado falarmos em desnutrição, porque o Brasil é muito rico em nutrientes, alimentos, e tem uma diversidade incrível, que a gente sabe que 1/3 do que a gente produz, ele é jogado fora. Então, pessoas que têm menos acesso acabam não tendo acesso a esses nutrientes justamente pelo desperdício. Esse trabalho é fundamental, porque é justamente levar informação como usar. Então, é informação de saber que elas podem usar, que não tem um risco para a saúde e que, pelo contrário, aquilo tá cheio de nutriente, né? E a questão também financeira, porque você está deixando de comprar um novo ingrediente usando aquele que ainda está na tua mão, né? Então, é o conhecimento, a educação. E esse é um trabalho constante, né? Não pode parar. É reeducar, né, a população, né? Exatamente. Mas muito obrigada, Maria Fernanda. Adorei o nosso papo. Eu que agradeço. E vamos terminando isso aqui. Tô louca pra terminar de comer isso aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mas ficou bem leve.